Pai do Senhor, queridos, boa noite. Estamos aqui para iniciar mais uma vez o nosso culto de louvor, de adoração ao nome do Senhor. A semana passada não foi possível nós transmitirmos o nosso culto, tivemos aqui um problema técnico, mas hoje estamos novamente juntos aqui para adorar a Deus. Nós estaremos compartilhando esse link também lá no nosso grupo da igreja, e assim os nossos irmãos poderão estar participando e nos acompanhando neste momento. O nosso culto de quarta-feira é um culto de ensino da palavra de Deus, é a nossa escola bíblica, e nós costumamos usar as lições bíblicas da CPAD. E nós estamos na aula de número 6, que é a condição dos gentios sem Deus. Esse é o nosso tema hoje. Mas antes disso, nós vamos orar, nós vamos adorar a Deus louvando o nome do Senhor e depois nós vamos para a palavra. Fique conosco durante esses 60 minutos próximos e compartilhe essa live com seus amigos aí, para que eles possam ser alcançados também por uma adoração ao Senhor e pela palavra de Deus. Nesse momento eu quero mandar aqui a minha saudação para todos os nossos irmãos da DJL. Nós estamos com saudade daqueles que ainda não conseguiram estar conosco ali no culto. Já há 3 semanas nós retomamos os nossos cultos, mas estamos fazendo não todos os cultos. A partir dessa semana, nós vamos fazer sempre na quarta e na sexta a nossa live, e no domingo às 18 horas, nós estamos reunidos lá na Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, ok? Nós da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, temos um grande prazer de ter você conosco. Como a recomendação do Ministério da Saúde agora é nos reunirmos usando máscaras, então estamos ali distantes uns dos outros, fizemos todos os ajustes na igreja para receber os irmãos, álcool gel, todos de máscara para não haver risco de contaminação, e estamos juntos servindo ao Senhor, ok? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar, e nesse momento eu quero fazer uma oração muito especial pela família do pastor Rogério. É um amigo nosso que fazia parte da Assembleia de Deus, Ministério Parque Santo Antônio, lá do nosso querido pastor Santana, e nessa madrugada ele veio a falecer. As minhas condolências à família, e nós vamos orar para que Deus conforte a todos, pastora Marlene, sua esposa, e todos os demais entes queridos, ok? Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, agradecendo a Ti por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos para louvar, exaltar o Teu nome e também para refletirmos na Tua palavra, Pai. Pedimos que o Senhor nesta noite alcance os corações, através desta live, Senhor, que será transmitida, Senhor, pelo Facebook, com o intuito de adorar o Teu nome, mas também de levar o Teu Evangelho e a Tua palavra ao coração de muitas pessoas, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela família da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, Te agradecemos pela vida de cada obreiro, de cada pastor, de cada amigo que faz parte, meu Deus, desta comunidade de fé. Oramos também nesta hora pela família do pastor Rogério, que veio a óbito, Senhor querido, durante a madrugada deste dia. Oramos pela vida, meu Deus, da irmã Marlene, pela vida da irmã Vicentina, pela vida da irmã Maria da Penha e de todos os demais familiares e amigos, ó Pai. Nós intercedemos também pelo pastor Santana, que é presidente, Senhor, ali da Assembleia de Deus, Ministério Parque Santo Antônio, que perdeu esse companheiro, este amigo, Senhor. Que o Senhor possa confortar e fortalecer as famílias, não só, meu Deus, do pastor Rogério, mas de tantas outras pessoas, ó Pai, que têm tido as suas vidas ceifadas no decorrer deste dia. Pedimos que o Senhor venha sustentar com Teu poder e com Tua graça, e que venha nos abençoar, Pai. Nos ajuda a vencermos este mal, essa pandemia que está tomando conta do Brasil e do mundo, Pai. Nós temos esperança, Pai, e por isso nós clamamos ao Teu santo nome. Oramos por aqueles que nos acompanham neste momento, Senhor, por esta live, e pedimos para que o Senhor entre agora em sua história, em sua vida, e traga paz, e traga esperança, e encha o coração desta pessoa de fé, para vencer todo o mal, todas as adversidades,
tudo aquilo, Pai, que essa pessoa está enfrentando de ruim neste momento, que a alegria do Senhor e que a nossa força venha tomar conta de cada coração nesta hora. Nós cremos no Teu poder, no Teu mover e no agir do Teu Espírito Santo, Pai, e por isso nós clamamos nesta hora. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, é o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Vamos juntos louvar o nome do Senhor? Reúna sua família aí e vamos juntos prestar um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus.
e diz que quando nós temos fé, um novo dia vai aparecer. Nós estamos vivendo um momento difícil, mas nós temos esperança em Deus que isso é passageiro. Essa semana nós já começamos a receber notícias boas, vindo da Europa, vindo da Ásia, e outros países já começam a voltar à sua normalidade aos poucos, com toda a prudência, e essa é a nossa esperança também. Eu não sei o que você vive hoje, além dessa pandemia, mas que você possa ter esperança em Deus. A fé, ela faz com que um novo dia surja nas nossas vidas. Aquilo que nós estamos vivendo de ruim não é definitivo, mas é algo que pode ser provisório e passageiro. Creia nisso. A promessa de Deus é que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem ao amanhecer. Então que você possa ter essa esperança em Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor.
que a minha vida usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus, é um grande privilégio ser usado por Deus. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado tem essa consciência. É um privilégio muito grande nós servirmos ao Senhor, nós compartilharmos o reino de Deus com aqueles que ainda não conhecem a palavra. É por isso que mesmo com todas as dificuldades que este presente momento nos traz, nós como igreja do Senhor, nós como representantes do reino de Deus, nós não podemos parar. Então erga a tua cabeça e deixa Deus usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Faça essa oração que nós cantamos agora. Peça para Deus te preparar, te transformar, te encher, mas principalmente te usar para abençoar a vida de muitas outras pessoas. Esse é o projeto de Deus, que você seja um discípulo de Jesus, mas que você seja um discipulador também, que prepara outras vidas para servir ao Pai. Nós louvaremos a Deus com mais um louvor, com mais um hino, com mais uma música, e depois nós ouviremos e meditaremos na palavra de Deus.
ela vem pela manhã. Continuarmos nos alegrando no Senhor. Mas esse é o convite de Deus para você nesta noite. Se alegre em Deus, se alegre no Senhor, independente de tudo aquilo que você está vivendo. Aleluia, glória a Deus. Que você possa levantar os seus olhos agora e ver Deus indo ao teu encontro para te conceder graça e vitória em meio a tudo que você está vivendo. Mas precisa ser o Senhor, precisa ser Deus. Eu tenho certeza que muitas coisas acontecem conosco no dia a dia que traz tristeza ao nosso coração. E nós não queremos ser do movimento negacionista, que nega a realidade ao nosso redor. Mas nós queremos ser do movimento que tem Deus como a nossa esperança maior e como aquele que no meio das adversidades sempre traz para nós um motivo para sorrir. Entenda uma coisa, a vida aqui, ela é passageira. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é como um conto ligeiro. É como se fosse uma história que passa muito rápido. Mas tenha uma convicção no seu coração. A Bíblia diz para nós nos atentarmos para as coisas que são invisíveis. Porque as invisíveis são eternas. E as visíveis, elas são temporais. Elas são passageiras. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua esperança no Senhor, porque assim você terá motivos para se alegrar em Deus, para se alegrar através do Espírito Santo do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesta noite. Nós estamos, como eu disse no início, estudando a lição da CPAD. Nós usamos as lições bíblicas para ensinar a palavra de Deus ali da nossa igreja. E o tema desse trimestre é a igreja eleita, redimidos pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então nós estamos falando sobre salvação e estamos falando também sobre o Espírito Santo, que é aquele que sela a igreja e que lhe dá a garantia de salvação.
A semana passada nós ficamos impedidos por causa de uma questão técnica de termos a nossa aula, mas a lição da semana passada foi libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E foi falado o seguinte, foi falado sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados, depois foi falado sobre que nós somos vivificados pela graça de Deus, e foi falado também sobre a salvação que não vem das obras, mas é um ato gracioso de Deus para conosco. E hoje o tema da nossa lição é a condição dos gentios sem Deus. Se você tem a sua revista aí, nos acompanhe durante as leituras e também durante os comentários. O nosso textual está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo 11, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Essa lição ela vai tratar sobre a carta aos Efésios, relembrando a eles de onde eles vieram e onde eles estavam agora em Deus. E é sobre isso que nós queremos refletir com você. Quem você era sem Deus e quem você é hoje com Deus e através de Deus. A verdade prática nos diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Nós que conhecemos um pouco das Escrituras Sagradas, nós sabemos que a promessa ela foi feita primariamente a Abraão, repassada a Isaac e Jacó, seu filho e neto, que são considerados patriarcas judeus, e depois aos 12, que foram as 12 tribos de Israel, que eram os descendentes de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E segundo as Escrituras Sagradas, nós, aqueles que cremos em Jesus, por ele ser descendente de Abraão e ele ter cumprido todas as profecias referentes ao Messias, ele deu o privilégio para aqueles que creem nele desfrutarem também das promessas feitas a Abraão. Então Abraão, através da descendência, ele é pai dos judeus, mas através da fé, aquele que crê em Jesus se torna também descendência de Abraão. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 12 e Romanos 4, do 12 ao 14, está a nossa leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai, agora já o texto de Romanos 4, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Muito bom. Então, o nosso objetivo geral com essa aula de hoje é nós esclarecermos de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Então, o que nós vamos compreender? Antes de Jesus, a promessa ela era restrita a Israel ou aqueles que tinham se tornado prosélitos por causa do trabalho que Israel fez. Muito pequeno, por sinal, porque Israel se fechou mediante a promessa e não levou a revelação do Messias para as outras nações. Agora, os objetivos específicos. Primeiro nós vamos conceituar espiritualmente o que é a circuncisão e a incircuncisão. Depois vamos explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo eterna. Vamos lá para a nossa introdução aos nossos comentários. Na presente lição, vemos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação.
Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Obrigado, pastora Denise. Então, o que a gente percebe aqui? Quando Jesus, na plenitude dos tempos, ele se manifestou aqui na terra para cumprir todas as promessas messiânicas, havia uma expectativa em todo mundo da revelação dele para nós. Porém, aqueles que não eram judeus, aqueles que não tinham nascido pela descendência de Abraão, eles estavam debaixo de algumas privações. E aqui nós vamos falar disso com mais detalhes, mas eles estavam primeiro sem Cristo, porque o Messias veio primariamente para Israel. Segundo, eles estavam separados de Israel, eles não faziam parte do povo escolhido de Deus. Terceiro, eles estavam alienados quanto à promessa, porque a promessa era primariamente para Abraão, Isaac, Jacó, os 12 patriarcas e os seus descendentes. Então, gentios são todos aqueles que não eram judeus. Então eles estavam o quê? Distanciados de Israel, distanciados da promessa e distanciados de Cristo. E por fim, como consequência desses 3 distanciamentos, eles estavam sem esperança e estavam sem Deus. Olha que situação que a pessoa vive quando ela não conhece o Evangelho de Jesus. Então, por isso que nós, como cristãos, nós precisamos compartilhar o Evangelho do Reino de Deus por todos os meios lícitos que Deus nos condiciona, que Deus nos proporciona. Nós vivemos uma época de ricas oportunidades. Nunca foi tão, digamos assim, nunca houve tanta oportunidade para nós compartilharmos o Evangelho de Cristo. Eu falava isso a semana passada na nossa igreja, referente à sede que as pessoas estão de Deus. Por causa de tudo que está acontecendo no mundo, existe dentro do coração do ser humano sem Deus uma desesperança, uma desilusão. E muitos até têm entrado em depressão profunda por causa do quadro mundial que afeta a humanidade. Quando nós revelamos Deus para esta pessoa, ela sai desse poço de escuridão espiritual para viver a luz do Evangelho. Vamos lá para o nosso primeiro ponto. Chamados incircuncisão. Vamos entender o que é a incircuncisão na Bíblia. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. O conceito da incircuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei como sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel, os estrangeiros comprados a dinheiro. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, excluído da aliança. A circuncisão tornou-se um sinal que distingue os judeus dos demais povos gentílicos. O significado religioso da circuncisão. Seu significado religioso apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os incircuncisos. A circuncisão do coração. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é a de que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne, realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. A circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou na convocação do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto
sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que, na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Muito bem. Então, queridos, só nesse primeiro tópico aqui nós já temos assunto aqui para a gente estudar várias semanas. Mas deixa eu tentar resumir o assunto. Então, em primeiro lugar, antes da pessoa conhecer a Cristo, segundo a Bíblia Sagrada, espiritualmente ela está morta. O que significa estar espiritualmente morto? Quando nós não conhecemos a Deus, a semelhança dos gentios que não conheciam o Evangelho, que não conheciam a Cristo e que não viviam debaixo da promessa de Deus, eles viviam num estado espiritual de morte. E o resultado desse estado espiritual de morte seria a vida eterna longe de Deus. Porque nós cremos que o ser humano ele tem um lado físico, que é essa parte que nós vemos, que temos contato, que respira, que age aqui com a humanidade, que atua no dia a dia. E nós sabemos que nós temos uma parte que é imortal. É a nossa alma, o nosso espírito que está dentro de nós. Quando morremos, o que morre é o físico. Mas a parte espiritual, ela vai além da morte. Ela é imortal. Só que o que nós fizermos aqui em vida reverberará no futuro. Então, quando a pessoa não conhece a Deus, ela não caminha com Deus, ela não conhece o Evangelho, ela vive segundo as regras da sua própria natureza, ela faz muitas coisas que desagradam a Deus. E qual que é a consequência disso? É quando ela morrer, ela não ter vida eterna, mas ela está morta espiritualmente, ela vai ter morte eterna, que é uma condenação eterna da sua alma e do seu espírito longe de Deus. Isso é preocupante. E essa era a condição que viviam os gentios por não conhecer a Deus. A Bíblia fala que no Antigo Testamento, as nações que estavam ao redor de Israel, elas eram marcadas pela idolatria, que é a adoração a todo tipo de deuses e ídolos. Era a separação de Deus através da imoralidade, através dos seus pecados, através da sua prática pecaminosa. Então, tudo isso afastava os homens de Deus. Quando nós olhamos para a palavra, o que nós entendemos? Quando Deus chama Abraão, Isaac e Jacó e faz deles os patriarcas que liderariam uma nova geração de pessoas que serviriam a Deus, ele deu um sinal para eles no corpo. Que sinal é esse? É um sinal que os judeus, é uma marca que eles tinham, que eles eram pessoas de Deus. Era a circuncisão que era feita ao 8º dia, quando a criança nascia, quando o homem nascia. Era feito um corte do prepúcio da criança, que é, como coloca aqui, a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Não é que eles eram castrados. Uma parte da pele, que hoje é considerada cirurgia de fimose, era feito aquele corte como uma marca na carne, que aquela criança ela fazia parte do Grêmio de Israel, da comunidade judaica, e era o sinal, fisicamente falando, entre aquela criança e o seu Deus. E o que o apóstolo Paulo vem explicando? Quando Paulo é salvo, lá no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, a Bíblia fala que a principal função dele seria pregar o evangelho não para os judeus, mas para os gentios. Então, conforme os gentios começam a se converter ao evangelho, começa a haver uma demanda entre judeus e gentios que faziam parte agora da mesma igreja, que era a igreja dos cristãos. E os judeus começam a exigir que os gentios fossem circuncidados para que eles pudessem fazer parte da igreja também. E aí o apóstolo Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, que era uma igreja gentílica, explicando que a circuncisão que Deus desejava agora não era mais uma marca física, não era uma marca no corpo, mas era uma marca na alma, era uma marca no espírito, era um sinal interior. Então, quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos que essa cirurgia que era feita na criança ao 8º dia, não seria a marca dos cristãos no Novo Testamento, mas seria uma marca que Deus faria dentro do coração do ser humano quando esse entregasse a sua vida para Deus. Seria uma marca no espírito do homem quando esse se convertesse ao Evangelho de Cristo Jesus. Não seria mais algo físico e nem externo, seria algo interno, mas que teriam consequências na sua vida diária, porque uma vez que o espírito foi transformado, que o interior foi mudado, isso refletiria na conduta da pessoa no dia a dia.
Então, o que marcaria se uma pessoa era de Deus ou não era mais um sinal físico, não era mais uma cirurgia feita no prepúcio do menino ao 8º dia, mas seria uma transformação interior que faria dessa pessoa uma nova criatura em Cristo Jesus através do Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui, nós vemos que o significado religioso da circuncisão apontava para a santificação, ou seja, qual que era a ideia? As pessoas das outras nações, elas não se circuncidavam. E os judeus se circuncidavam, ou seja, eles se tornavam uma pessoa diferente e separada por Deus, mediante a promessa feita a Abraão, para toda a nação de Israel. Quando essa pessoa se convertia ao cristianismo, já agora no período da igreja, não era necessário agora fazer uma incisão, fazer um corte no físico da pessoa. Era necessário essa pessoa entregar a sua vida para Deus e passar a viver agora debaixo de novos paradigmas, novos princípios e novos valores. Só que isso gerou uma controvérsia na igreja primitiva, porque os judeus que se tornaram cristãos se achavam superiores aos judeus que eram gentios, porque esses não tinham feito o quê? Circuncisão ao 8º dia. Então gerou um certo orgulho espiritual. Para tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, no capítulo 15 de Atos, você vai ver que o primeiro concílio, ou aquilo que nós podemos chamar de primeira convenção dos cristãos daquela época, aconteceu. E dentro daquela convenção de pastores, de líderes da igreja primitiva, dentro daquele primeiro concílio, ficou determinado que não seria imposto aos gentios cristãos aquilo que era uma norma da lei de Moisés para os judeus. Então, nós vamos ver a partir disso que aconteceu, que a circuncisão na nova aliança, ela não é mais um sinal físico, mas ela é um sinal espiritual no coração daquele que se entregou para Deus. Nós vamos seguir aqui adiante. Então, próximo tópico. O segundo tópico fala que os gentios eles estavam estranhos ao concerto da promessa. Estranhos ao concerto da promessa. Nesta parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 22, o apóstolo salienta a desvantagem dos gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo eles também se tornariam descendentes de Abraão. Alienados aos pactos das promessas. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Dentre eles, o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não tinham noção deles, por conseguinte estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino.
de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Muito obrigado. Então, só para que vocês possam entender, quando nós falamos dos gentios, nós estamos falando de todas as pessoas que não são judeus. Então, o judeu, assim que ele nascia, ele era circuncidado ao 8º dia. Então, ele já tinha um sinal físico no seu corpo que ele fazia parte de uma descendência de herdeiros de uma promessa que era a promessa feita a Abraão. Além disso, aqui nós entendemos pelas Sagradas Escrituras que havia um concerto, havia uma aliança de Deus com várias pessoas que fizeram parte da descendência de Abraão. Houve um pacto com Abraão, mas houve um pacto também com Moisés e houve um pacto com Davi. Se você estudar a história de Israel, você vai descobrir que esses pactos foram 3 alianças que Deus fez com Abraão. Depois ele fez essa aliança com Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, e fez uma aliança também com Moisés, que é o que nós chamamos de lei mosaica, são aqueles 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, dentro desta aliança, esses 3 homens cumpriram o seu papel. Abraão cumpriu o seu papel, Moisés cumpriu o seu papel e o próprio Davi cumpriu o seu papel. A partir daí, como as duas partes, Deus e esses 3 homens cumpriram o seu papel, as promessas foram redirecionadas para os seus descendentes. Agora, quem era gentio nem conhecia nenhum desses 3 pactos. Nem o pacto que Deus fez com Davi, nem o pacto que Deus fez com Moisés e muito menos o pacto que Deus fez com Abraão. Aliás, esse é um detalhe que nos chama muita atenção, porque nunca foi desejo de Deus deixar os gentios fora das promessas divinas. Israel no Antigo Testamento tinha uma responsabilidade. Tinha direitos sim, mas também tinha deveres. Quais eram os direitos? Desfrutar das promessas. Quais eram os deveres? Israel deveria ter levantado uma bandeira evangelística e missionária e revelar o Deus que se revelou para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés e para Davi, para as outras nações. Mas eles fizeram isso? Não. Eles se fecharam, acharam que Deus tinha um pacto só com eles e não transmitiram a mensagem. Isso cabe a reflexão para nós que somos igreja também. Você já aceitou a Cristo, você foi salvo, você conhece o Evangelho, você já conhece a palavra, mas a minha pergunta para você é a pergunta que eu faria para Israel no passado. Por que você não compartilha aquilo que você recebeu de Deus com as outras pessoas? Existe uma expressão em Romanos capítulo 10 que é muito forte. Paulo diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? Para pensar. É nosso papel como cristãos fazer o que Israel não fez no Antigo Testamento. Israel não fez nenhuma questão de compartilhar com as outras nações o pacto que Deus tinha feito com Abraão, o pacto que Deus tinha feito com Davi, ou o pacto que Deus trouxe através de Moisés. Eles se fecharam. E você? Você também vai se fechar? Ou você vai usar as oportunidades que você tem para você transmitir o reino de Deus para as outras pessoas? Então aqui, dentro desse quadro desolador, essas pessoas gentias, se eles não tivessem o conhecimento do Evangelho de Jesus, as suas vidas nunca seriam transformadas. Então, a semelhança de Israel no Antigo Testamento, hoje, muitos de nós cristãos estamos cometendo o mesmo erro. Nós fomos agraciados com a salvação e nós fazemos da nossa vida cristã apenas uma ida ao culto no domingo. Apenas um privilégio para nós. E esse nunca foi o desejo de Deus, nem para Israel no Antigo Testamento e nem para a igreja no Novo Testamento. A grande chamada daquele que passa a caminhar com Deus é revelar aquilo que lhe foi revelado para as outras pessoas. E aqui a Bíblia diz que eles passaram a viver alienados do pacto. Por quê? Porque eles não conheciam esse pacto. É semelhante hoje. Hoje o governo vem liberando aí já há algumas semanas alguns reais para as pessoas que estão em grande dificuldade. É o auxílio emergencial. Só que tem um porém. A pessoa só vai receber esse auxílio emergencial, primeiro, se ela conhecer o seu direito. Segundo, se ela acessar lá o aplicativo para ela conseguir fazer o cadastro. Deixa eu trazer isso para a nossa realidade espiritual. As pessoas só conseguiriam receber a salvação através de Israel no Antigo Testamento se eles tivessem conhecimento do que era o seu direito. Então hoje também as pessoas só conhecerão a Deus
se eles conhecerem quais são os seus direitos em Cristo Jesus. Mas elas só ouvirão se alguém transmitir. Eu quero fechar aqui esse ponto falando de 2 versículos, 2 passagens bíblicas. Primeiro, Atos capítulo 4, que diz assim, versículo 10, 11 e 12. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. Aí está falando de Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Agora olha o versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, as pessoas dizem todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é um engano. Da mesma forma que os gentios naquela época viviam cheios de religiosidade, mas sem Deus, assim estão muitas pessoas nos dias que nós estamos vivendo. A pessoa pede para a pedra, a pessoa pede para o pau, a pessoa pede para o céu, a pessoa pede para a lua. Vivemos uma época do esoterismo. Tudo é Deus e Deus é tudo. E isso não é verdade. Só existe um caminho para o homem chegar a Deus. E esse caminho é o seu Filho Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para a nossa salvação. Olha o que Pedro disse. E em nenhum outro homem, em nenhum outro nome há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa salvação ela é perfeita na pessoa de Jesus e naquilo que Ele fez por nós. E outro texto, Gálatas capítulo 3, versículo 29, diz assim: E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que Paulo está dizendo aqui à igreja da Galácia? Da mesma forma que Israel tinha promessas de Deus, aqueles gentios que aceitaram a fé passaram a desfrutar da mesma promessa, do mesmo Messias, da mesma graça e, conseguinte, da mesma salvação. Vamos para o terceiro tópico para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje. O terceiro tópico diz: sem esperança e sem Deus, falando da condição dos gentios antes de conhecer a Cristo. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança. E nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo e que, consequentemente, pudesse ser vitória. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam essa promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam de medo e incertezas. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revelava a ausência de Deus. 2. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam na divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Tratava-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, felizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Queridos, o que nós notamos aqui? A partir dessa situação que eles estavam sem pacto, sem esperança, sem circuncisão, o quadro deles era caótico. Porque o conhecimento de Deus que eles tinham era um conhecimento distorcido. E quando nós falamos de um conhecimento distorcido, isso não deixava eles sem adorar. Isso não deixava eles sem uma figura divina. Mas os remetia a uma figura de Deus inadequada, antibíblica e que não trazia solução. Se você ler o panteão, se você estudar sobre o panteão dos deuses gregos, você fica abismado. Os deuses da mitologia grega, eles eram assassinos,
eles eram imorais, eles eram prostitutos. Ou seja, todo tipo de erro ético, pecaminoso, que o homem poderia ter, ele transferiu isso para os seus deuses. E eram esses deuses em quem eles colocavam a sua esperança. E como esses deuses eram apenas invenção da mentalidade do homem, eles não poderiam resolver seus problemas. Por isso a humanidade vivia mergulhada nas mais densas trevas. E isso gerava, como diz aqui o comentarista, duas coisas: medo e incerteza. E tem mais, dentro dessas culturas, a ideia de uma vida pós-morte no céu com Deus era inexistente. Os que criam na vida pós-morte criam de forma totalmente distorcida e achavam que a vida nesses paraísos que eles imaginavam seria fruto das suas boas obras. A pregação do Evangelho vem desmontando toda essa ideia filosófica. Primeiro, vem com uma crença que a vida pós-morte ela é real. E qual que é a maior prova disso? É a ressurreição do próprio Cristo, intercedendo por nós. Segundo, essa vida pós-morte, ela não é mérito humano, ela é mérito divino. O que eu preciso é aceitar. A Bíblia diz: se creres no coração e confessares com o lábio, serás salvo. Então não são mais as minhas boas obras que vai me levar para o céu, mas é a graça de Deus que vai me alcançar e através da minha fé nele, serei salvo. Terceiro e último lugar, essa reflexão traz para nós algo muito profundo, porque a vida das pessoas sem Deus, ela é regida pelos seus valores humanos e muitas das vezes egoístas, imorais e que os leva cada vez mais para o fundo do buraco. Alguém já disse que o pecador sem Deus, ele é semelhante a um homem que cai dentro de um poço de areia movediça. Você já ouviu falar de areia movediça? A areia movediça, ela existe em alguns lugares no mundo, e quando você cai dentro dele, só tem uma forma de você sair. Quem está fora tem que te ajudar. Quanto mais você se mexe dentro de um poço de areia movediça, mais você afunda. Então o homem sem Deus, para ele sair do buraco, só tem uma forma. Para ele sair do seu estado de condenação para o estado de salvação, ele precisa de Jesus. A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando viesse, Jesus fez essa promessa, ele convenceria os homens do pecado, da justiça e do juízo. Então qual que é a nossa função como cristãos? É pregar o Evangelho de Deus para que as pessoas recebam fé. E uma vez que elas recebam fé no coração, elas busquem a Deus. Quando elas buscam a Deus, quem vai salvá-las, Atos 4:12, é Jesus, que vai tirá-las do lamaçal onde eles estão de pecado e de iniquidade e vai transportá-lo para um lugar glorioso, espiritualmente falando, mas na vida pós-morte, eternamente para com Deus. Mas para isso você tem que ter o conhecimento da verdade. E João falou sobre isso que Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o nosso papel como igreja é compartilhar a verdade do Evangelho, para que pessoas sejam libertas, transformadas e cheguem ao conhecimento da salvação, ok? Vamos ler aqui a nossa conclusão. Porque não importa, o importante não é você conhecer a Deus. Está aqui no nosso texto. O importante é você conhecer o verdadeiro Deus. Porque se você entrar pelo caminho errado, você vai chegar no lugar errado. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele criticou muitos religiosos da sua época. Sabe por quê? Ele chamou eles de condutores cegos. Porque eles não conheciam a palavra, eles não conheciam a verdade, eles não viviam a verdade. E, portanto, eles não conseguiam mostrar para as pessoas o caminho correto, que era Jesus, que era o Messias, que era a salvação em Cristo. Então ele disse assim, quando um condutor cego conduz outra pessoa que também é cego, ambos vão cair no buraco. Nesta noite nós não apresentamos para você mais uma religião. Nós apresentamos para você Cristo, aquele que pode te salvar. Escrever o seu nome no livro da vida e dar a você o direito de vida eterna. Morrer faz parte da vida. Um dia todos nós vamos morrer. Agora, triste é para aqueles que morrem sem esperança, sem a promessa e sem salvação. Então hoje entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele
e creia que Ele será o teu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, ok? A conclusão: noutro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Esse era o nosso estado sem Deus. Separados de Cristo, de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Ei, você que está me vendo aqui agora, você está longe de Deus, mas você não está longe de Deus porque Deus está longe de você. Você está longe de Deus porque você ainda não tomou uma decisão. Arrependa-se dos seus pecados. Essa era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então se arrependa. O que é se arrepender, pastor Davi? Primeiro, é me entristecer pelos meus erros. É me entristecer pelos meus pecados. É me entristecer pela vida que eu tenho vivido. E segundo, é eu mudar de direção. É eu mudar de atitude. É eu buscar a Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? A vida do filho pródigo mudou quando ele caiu em si. Caia em si nesta noite. Reconheça os seus pecados e busque perdão em Deus. Porque aí sim você poderá receber salvação. Para de dar desculpa para os seus erros. Ah não, eu sou assim mesmo. Eu não mudo. Eu não faço nada tão grave. Querido, querida, não é a gravidade dos nossos pecados que nos separa de Deus. É o pecado em si. E como é que você pode ser novamente reconectado com Deus? Reconhecendo que sem Jesus você nunca conseguirá receber vida eterna ou viver uma vida na plenitude como Deus tem para você. Então, concluindo aqui, separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações. Não é mais uma marca física, é uma marca espiritual. Aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Pastor Davi, qual que é a promessa que Deus tem para mim? A primeira promessa que Deus tem para qualquer um que se aproxima dele é o perdão dos seus pecados. E a segunda promessa? A segunda promessa é escrever o seu nome no livro da vida, para o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, você possa ressuscitar se você estiver morto, mas se você estiver vivo, você será arrebatado numa vida gloriosa. E qual que é a terceira promessa? É que Ele vai te dar o Espírito Santo que vai habitar em você e vai te ajudar a servir a Deus como convém. Não somos nós, não é a nossa força que nos ajuda a abandonar o pecado, não. É Deus, é o Espírito Santo que nos ajuda a vencer todo o pecado e viver uma vida diferente. E por último, quarto lugar, Ele vai dar para você a direito à vida eterna. A Bíblia diz que aquele que vencer, Ele vai dar para ele um novo nome, Ele vai trazer ele para perto dele e ele será a coluna no templo de Deus. Ele vai estar continuamente na presença de Deus por toda a eternidade. Deus te ama e Ele quer mudar a sua vida. Você está longe do Senhor? Hoje é dia de você entregar os seus caminhos a Deus. Você perdeu a salvação, você se afastou de Deus, hoje é dia de você voltar. Você está firme? Santifique mais a sua vida e se torne um canal de Deus para abençoar outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos orar? Vamos clamar pela sua casa? Vamos pedir para que Deus possa mudar o seu coração e a sua vida? Pai querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor querido, por esses momentos que passamos aqui, adorando o teu nome e falando a tua palavra. Agora eu oro por esta pessoa que do outro lado, Senhor, está arrependida dos seus pecados e quer viver uma nova vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa entrar no coração dela, possa entrar no espírito dela, possa mudar a realidade espiritual dela, Senhor. Possa ressuscitá-la com Cristo e possa dar a ela o direito de vida eterna e escrever o seu nome no livro da vida. Oh Senhor, quantas coisas ruins, quanto medo e quanta incerteza tem tomado conta do coração desta pessoa. Mas neste momento, Pai, a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração dela, vai entrar em sua vida, vai entrar em seu coração e vai mudar a sua realidade. É isso que nós profetizamos em nome de Jesus para você que ainda não conhece a Cristo. E para você que já conhece a Deus, nós profetizamos em nome de Jesus que você será um canal de Deus, uma ponte que vai levar muitas pessoas ao conhecimento do eterno, ao conhecimento da vida eterna. Que Deus te abençoe e que Deus possa usar maravilhosamente a sua vida e a sua família. Amém?
Que Deus abençoe você e a sua casa. Sexta-feira, 19h30, nós estaremos aqui novamente para juntos adorar a Deus através dessa live. E domingo, 18 horas, culto da família, lá na Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, ok? Participe conosco. Para nós é uma grande alegria ter você com a gente. Compartilhe essa live com outras pessoas, para que eles também sejam alcançados pela palavra de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Vamos receber a bênção apostólica? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do querido Espírito Santo, seja com cada um de nós. Não só agora, mas para todos sempre. Todos digam... Amém! Glória a Deus!